Bom, vamos aí então dar continuidade ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte. Quem está gostando desse estudo? Esse estudo está muito abençoado, está direcionando cada um de nós para tantas coisas nas nossas vidas. Eu tenho falado cada vez que eu tenho a permissão de vir aqui, que o Sermão do Monte, ele forja o caráter do cristão. Então, você quer saber como que um cristão ele tem que agir em toda e qualquer situação? Corre para o Sermão do Monte. O Senhor Jesus ali no Sermão do Monte, ele fez um panorama, digamos assim, sobre como o cristão deve ser, como o cristão deve agir, de forma bem resumida, bem prática, mas também bem incisiva, né? Jesus ele foi bem certeiro em cada ensinamento que ele trouxe ali no Sermão do Monte. E hoje não vai ser diferente. Vamos ler o texto então. Capítulo 6, versículo 25 diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos de comer, ou o que vamos de beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio. Gente, eu amo esse texto. Ele é um dos textos assim da Bíblia que eu mais amo e que sempre quando eu estou fazendo aconselhamento, eu vou nele. Eu gosto de usar esse texto porque esse texto, ele sempre vai servir para todas as pessoas em todas as circunstâncias. É claro que a Bíblia, ela é completamente viva e ela sempre vai nos ajudar também em qualquer circunstância. Mas esse texto, especificamente, ele vai de encontro ao coração de todas as pessoas em qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer momento. Se eu perguntar aqui, alguém está preocupado com alguma coisa, todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo vai dizer que está preocupado com alguma coisa, seja preocupado com alguma coisa na sua vida financeira, no seu casamento, na sua família, seja preocupado com alguma coisa na sua saúde, você sentiu alguma coisa, você precisa fazer o exame, mas você já está angustiado, achando que vai dar alguma coisa. Então, todos nós carregamos alguma preocupação nos nossos corações. Aliás, eu vou mais fundo, nós vivemos preocupados. Nós acordamos, nós dormimos preocupados. Nós queremos que tudo esteja sob o controle das nossas mãos. E como as coisas não estão sob o controle das nossas mãos, isso tira a nossa paz. Isso nos deixa angustiados, isso nos deixa preocupados. E, mais uma vez, Jesus muito certeiro, muito ali incisivo no seu sermão, no seu ensino, ele entra em um ponto em que nós precisamos aprender a trabalhar nas nossas vidas todos os dias. As circunstâncias externas
nunca estarão sob o controle das nossas mãos. É basicamente isso que Jesus quis dizer nesse texto. Trocando por miúdos, aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem passado, não está sobre o seu domínio, não está sobre o seu controle. E é justamente por não estar sob o seu domínio e o seu controle, que você precisa aprender a entender que basta a cada dia o seu mal, a maneira como Jesus terminou o texto. Então Jesus ele já começa dizendo assim, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, beber, ou com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Eu quero trazer aqui, de uma forma bem prática, alguns dos motivos pelos quais nós geralmente vivemos preocupados excessivamente. Porque o problema, igreja, não é nós nos preocuparmos, o problema é nós nos preocuparmos excessivamente. Você, como pai de família, como mãe de família, como tendo pessoas, para você que dependem de você, obviamente, você tem que saber o que você precisa fazer para sustentar a sua família. Você precisa saber como agir diante de situações adversas, uma enfermidade, um problema com vício na sua família. Você precisa saber como lidar com isso. Mas se preocupar excessivamente tem algumas razões. A primeira delas é uma falta de contentamento. A necessidade de ter as coisas. A gente fica preocupado excessivamente porque está faltando um contentamento nos nossos corações. O que é esse contentamento, Luana? Satisfação. Você se sentir satisfeito com aquilo que você já tem e com a situação na qual você se encontra. Você vê que Jesus ele amplia esse texto e ele fala de coisas materiais, mas ele também traz as preocupações que a vida nos traz. E às vezes nós ficamos preocupados excessivamente com coisas materiais. A casa que nós temos não está bom, a gente quer uma melhor. O carro que nós temos não está bom, nós queremos um melhor. A comida que estamos conseguindo pôr sobre a mesa todos os dias não está bom e nós queremos coisas melhores. E isso vai nos trazendo insatisfação e nós vamos deixando de estar contentes, satisfeitos com aquilo que temos. Então, queremos ter mais. O que temos não está bom. Nós precisamos aprender a trabalhar isso nos nossos corações, igreja, porque isso, a falta do bem material, é uma causa muito grande de nós, às vezes, não conseguirmos dormir à noite. Tem gente que não consegue dormir à noite porque ainda não tem o carro que queria ter, porque ainda não tem a casa que queria ter, porque ainda não conseguiu fazer a reforma que tinha para fazer naquela casa, porque ainda não tem o celular do ano. Nós precisamos trabalhar o contentamento nos nossos corações, porque quando não estamos contentes, não estamos satisfeitos, a gente vai querer fazer mais para ter mais. E quando a gente faz mais, mais seremos cobrados. E aí viveremos preocupados excessivamente. Segundo motivo, não conhecer a Deus. Uma pessoa que vive preocupada excessivamente, ela ainda não entendeu o Deus que ela serve. Ela não entendeu ainda que o Deus que ela serve é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Não aquilo que achamos que nós precisamos, mas aquilo que de fato nós precisamos. Sabe qual que é o nosso maior problema, às vezes, como crentes? Achar que Deus ele existe para suprir os nossos caprichos. Nós achamos que Deus ele existe para poder proporcionar coisas que nós queremos somente por um capricho, para nós mostrarmos para o outro que temos. E por que queremos mostrar para o outro que temos? Porque dizemos assim, eu tenho um Deus que me dá. Mas na verdade Deus ele está aqui para ir suprindo as nossas necessidades, aquilo que você precisa, aquilo que você realmente está necessitando. Então a gente precisa buscar conhecer a Deus para saber que ainda que a gente não tenha aquilo que vai ser um capricho para nós, Deus está suprindo as nossas necessidades. Então esse é o segundo motivo de geralmente nós vivemos preocupados excessivamente. O terceiro é achar que somos nós quem resolvemos todas as coisas. Então a gente vive preocupado excessivamente porque achamos que a gente vai conseguir resolver aquele problema. Aquele filho que está caminhando pelo mundo das drogas, nós achamos que somos nós quem vamos tirar ele. E aí a gente não dorme à noite. Como eu vou fazer para tirar o meu filho daquela situação, o meu neto daquela situação?
O casamento que está à beira do divórcio. Você não dorme à noite, você vive preocupado excessivamente porque você acha que vai estar tudo sob o controle. E às vezes, ainda que o casamento seja um relacionamento entre duas pessoas, existem coisas que cabe a Deus fazer, trabalhar no coração do marido, trabalhar no coração da esposa. A vida financeira, às vezes, não está indo muito bem. E aí você não dorme à noite, você acha que aquela situação, às vezes, está sob o controle das suas mãos. Às vezes, está faltando um milagre divino, uma provisão divina. Nós temos dificuldade em descansarmos em Deus. Nós temos dificuldades em botar a nossa cabeça no travesseiro com todos os problemas que estamos vivendo e ter um sono tranquilo, confiando de que quem está no barco, gente? Deus. A gente tem dificuldade de descansar e falar amém. É Deus quem está cuidando de tudo, é Deus quem está direcionando tudo. Aí o que a gente vive? Preocupado. A preocupação com as coisas da vida. Então Jesus ele diz, portanto eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Aí ele fala assim, gente, olha isso, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Ei, toda vez que você vê falas de Jesus na Bíblia e ele te fazendo uma pergunta, ele fazendo uma pergunta no texto, ele está querendo fazer você pensar. E um dos motivos pelos quais eu mais amo esse texto é porque Jesus ele quer fazer a gente pensar. Ele está dizendo assim, não é a vida mais importante que o que você veste ou o que você come? Respira aí, gente, puxa bem o ar, ó. Esse fôlego que você puxou aí, quem te deu? Deus. Isso é vida. É isso aí que é mais importante que qualquer outra coisa que você possa possuir. É esse ar que você puxa, essa força que você tem nos seus pés para você levantar da cama, essa força que você tem nos seus braços para poder pegar alguma coisa, a possibilidade de raciocinar, de pensar, isso é vida. Isso é mais importante que qualquer outra coisa que você possa ter. Isso é mais importante que qualquer carro do ano que você queira ter, que qualquer casa bonita e bem ajeitada que você possa ter. É isso que é mais importante. Só que o Satanás, ele sabe onde carregamos os nossos pontos fracos. Ele sabe o que a gente tanto quer, o que a gente tanto precisa. E é justamente em cima disso que ele vai trabalhar na sua vida para que você perca o foco daquilo que você tem que se preocupar, que é estar diante do Senhor. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Então Jesus ele está dizendo, não é mais importante a vida, gente, do que isso que vocês têm, porque isso aqui perece. Tudo que você vê, que você pega, perece. O carro perece, uma hora você tem que aposentar o carro. Tem ou não tem? Tem. Porque você precisa fazer manutenção, vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito, que o bichinho vai entrar na UTI, aí não vai ter mais o que fazer com ele. A casa, a mesma coisa. Você tem que ficar fazendo manutenção. A roupa que você tanto quer, aquele tanto de roupa de sapato que você tem, uma hora você não vai querer mais, não vai fazer mais parte do seu estilo, não vai te servir mais, vai rasgar, você vai ter que fazer alguma coisa com aquilo. As coisas perecem, mas a vida que Deus nos dá engloba tudo, engloba a satisfação em Deus, engloba a alegria que você tem em estar na presença de Deus, engloba você, mesmo com pouco, você estar feliz e satisfeito com aquilo que você tem. Então Jesus ele está dizendo, não é mais importante. Aí ele fala, observem, olha as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam celeiros. Contudo, que igreja? O Pai Celestial as alimenta. Você já viu as aves do céu? Não é bonito quando elas voam? A gente não fica assim maravilhado? Mas raramente a gente para se perguntar, né? Poxa, como que essas aves sobrevivem? Não tem ninguém para alimentá-las. Elas são nômades, elas voam para tudo quanto é lugar. Mas para tudo quanto é lugar que elas vão, tem alimento para elas. Deus está ali proporcionando sempre o alimento para cada uma delas. Então Jesus está dizendo, observa, estão sempre alimentadas, satisfeitos, porque é o Pai Celestial quem alimenta.
Só que ele continua, ele fala, não tem vocês muito mais valor do que elas? Você tem mais valor que essas aves que você vê voando por aí, que são alimentadas pelo Pai Celestial. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então veja bem, Jesus ele primeiro fala, não é mais importante a vida que tudo aquilo que você quer ter? Olha as aves dos céus, elas não são alimentadas? Vocês são mais importantes que elas, que as aves dos céus. Aí no versículo ele de novo quer nos fazer pensar. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A gente tende a achar isso, né? Que porque estamos preocupados, o problema vai resolver. Porque deixamos de dormir à noite, o problema vai o quê? Vai resolver. Porque deixamos de comer, porque estamos preocupados, o problema vai resolver. Jesus está deixando bem claro, ainda que vocês se preocupem, não vai ser acrescentado à vida de vocês mais uma hora que seja. Porque não somos nós quem mudamos as circunstâncias. Não é você, com a sua preocupação, que vai mudar aquela situação que você está vivendo. Não sou eu que vou mudar a situação que eu estou vivendo porque eu estou preocupada, aflita, porque aquela situação está daquela maneira. Por mais que aquela situação seja uma situação realmente que esteja te ferindo. Às vezes, igreja, nós vamos viver, você sabe disso melhor do que ninguém, situações que vão nos ferir, que vão nos machucar, que vão sim tirar o nosso sono. Mas Jesus está querendo nos lembrar aqui hoje, de que quando nós estivermos vivendo essa situação, nós precisamos nos voltar para Ele. O problema é que quando estamos vivendo um problema que está nos preocupando, nós só focamos no problema. Todas as pessoas que encontramos na rua, e aí fulano, tudo bem, como é que você está? Ah, não estou bem não. Aquela situação lá está daquele mesmo jeito, não mudou nada ainda, menina, você acredita? É assim que a gente faz. E nós temos que dizer que está tudo bem, porque nós sabemos quem está cuidando de tudo. Não é por orgulho, não é por arrogância, é porque existe dentro de nós a paz e a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Se Ele cuida das aves que voam, Ele vai cuidar de mim também. Ele vai cuidar de você também. Mas como que o Senhor vai cuidar de nós, se a gente quer ter o controle de tudo nas nossas mãos? Se a gente permite que o sono seja tirado de nós por causa daquilo que estamos vivendo, ao invés de irmos para o Senhor. Tem até um meme engraçado no Instagram que a pessoa pergunta assim para outra, como que você resolve seus problemas? Aí a pessoa diz assim, dormindo. O crente resolve orando. Eu e você resolvemos os nossos problemas como? Orando. Você está vivendo uma situação difícil na sua vida, não vai tratar aquele problema como um bichinho de estimação, ficar alimentando ele. Todo mundo que você encontra, você fala do problema. Toda hora que fica quietinha, pensativa, está pensando no quê? No problema. Não, vai orar, falar com Deus. Vai colocar diante dele a sua situação, a sua necessidade. Vai adorar ao Senhor. Não foi o louvor que nós cantamos agora há pouco? Nada pode calar um adorador. Às vezes o problema cala a nossa adoração. Às vezes nós permitimos que o problema nos cale, aí a gente não adora mais, a gente não louva mais. Antes éramos aquela pessoa que colocava o louvor no último volume em casa, porque a gente queria louvar e adorar ao Senhor. O problema veio, a gente cala a nossa adoração. Não tem mais louvor em casa, não tem mais um almoço de domingo bonito em casa, porque estamos preocupados com o problema. Deixamos de confiar no Senhor, deixamos de acreditar que o Senhor está sob o controle de todas as coisas. A natureza toda depende de Deus, igreja. A natureza toda, o mar, as aves, as árvores, as flores, tudo depende de Deus. E Ele nunca falha. Ele nunca o quê, gente? Ele nunca falha.
Toda vez que você vai na praia, está aquele mar lindo e maravilhoso te esperando. Toda vez que você olha para o céu, está esse céu esplendoroso para você poder admirar. Seja em tempos de sol, em tempos de chuva, está o céu maravilhoso para você poder admirar ele. Toda vez que você vai num campo, tem flores lindas, bonitas, cheirosas para você poder admirar. A natureza depende de Deus e Deus nunca falha com a natureza. Será que Deus ele vai falhar comigo e com você? Será que Deus vai deixar de olhar para mim e para você com um olhar de amor, de bondade e de misericórdia? De maneira alguma. Ele mesmo está nos dizendo isso. Ele mesmo está nos dizendo isso. Mas às vezes o que nós queremos? Depender daquilo que falha. Nós dependemos daquilo que falha. Sabe o que falha? E geralmente nós somos tão dependentes? Dinheiro. O dinheiro falha. Falha ou não falha? Ah, falha. Tem hora que você acha que ele vai vir, ele não vem. Tem hora que você trabalha o mês inteirinho e ainda assim ele não vem por alguma circunstância. Tem hora que você acha que aquela conta bateu, mas quando você vê está faltando ali para alguma coisa. E a gente quer depender do dinheiro. Eu não tenho dinheiro, então não vai. Eu não tenho isso, então eu não vou ser feliz. Eu não tenho aquilo, então eu não estou completa. A dependência daquilo que falha vai te fazer um crente frustrado. Você depender daquilo que falha, daquilo que perece, vai te fazer frustrado. Você vai ficar pensando que Deus se esqueceu de você. Você vai ficar pensando que as suas orações não estão sendo ouvidas. Você vai ficar pensando que você não está trabalhando o suficiente. Mas quando a gente depende daquele que nunca falha, aconteça o que acontecer, a nossa confiança permanece inabalável. E nada cala a nossa adoração, porque nós sabemos em quem nós confiamos. Sabe qual tem sido a doença do século? Depressão e ansiedade. E quando a gente vai tentar entender o porquê da ansiedade, a razão é a preocupação. Ou a preocupação por bens materiais, ou a preocupação de ser aceito pela sociedade, ou a preocupação de ainda não ter alcançado aquilo que se queria alcançar. Seja profissionalmente, seja emocionalmente, seja no relacionamento com outra pessoa, o mal do século é a ansiedade. As pessoas têm crises visíveis porque estão ansiosas, preocupadas, pensando demasiadamente, pensando demais em coisas que ainda não aconteceram, ou então em coisas que já aconteceram, mas que ainda ferem o seu coração. Nós precisamos mudar a rota. Nós precisamos pensar em Cristo. Nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Para nós olharmos para Cristo, para termos paz no nosso coração. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo vai falar sobre a paz que excede todo entendimento. Essa paz que excede, o que é uma paz que excede? Uma paz que vai além do meu e do seu entendimento. Uma paz que vai além daquilo que você enxerga. Sabe quando tudo está desmoronando na sua cabeça, mas dentro de você está tranquilinha. Aí até perguntam para você, poxa, mas você não está passando por tal situação, por tal problema? Não parece que você está passando por isso? Aí você vai poder dizer de boca cheia, eu tenho uma paz que excede todo entendimento. E essa paz só provém de Deus, meu irmão. Essa paz só provém de Deus, ela não está no seu dinheiro. Se você está enfermo, essa paz não vai vir do melhor médico do mundo. Ah, porque se eu tivesse condições de ir no melhor médico, eu seria curado. Não, a sua paz está em Deus. Independente do que você viva, independente do que você sinta, é o Senhor Jesus quem tem paz para o seu coração. Então, você se preocupar excessivamente não vai te acrescentar uma hora a mais. Quantas horas o dia tem? Vocês estão contando? O dia tem 24 horas. Você deitar, deu 10 horas da noite, a hora que você deita, deu 10 horas.
você pôs a cabeça no travesseiro, você não conseguiu dormir porque você está preocupada, você não vai ter uma hora a mais daquele dia para você resolver seu problema. Então, deita, toma um chazinho e vá dormir. Vá ter o seu sono da beleza, porque quem está sob o controle de tudo não somos nós, é o nosso Deus. Então, a gente precisa aprender a confiar no Senhor. Versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem quem, gente? Nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, quem hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? Homens de o quê? De pequena fé. Olha o que Jesus fala, gente. Homens de pequena fé. Será que a gente não está sendo esses homens de pequena fé? Poxa, não consegui dar tal roupa para o meu filho, não consegui ter isso, não consegui ter aquilo, não consegui dar aquilo para quem eu amo. O Senhor cuida de nós. Eu vou fazer uma pergunta e essa eu quero sim que vocês respondam. Quem aqui já viveu um milagre aos 45 do segundo tempo? Eu vou levantar até os meus pés. Porque eu vou dizer uma coisa, Deus às vezes ele é meio comediante, assim, ele é meio engraçado. Ele deixa a gente sofrer até o último, para vir e fazer o milagre no último instante. Você acha que não vai dar, não é assim? Você acha que não vai, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? E aí Jesus vem, Jesus entrega assim, ó, tá aqui, ó. Mas a gente é preocupado, aflito, ansioso. E a gente quer que as coisas aconteçam também no nosso tempo. Deus não trabalha com um quinto dia útil, tá? Só para te lembrar. Para Ele pouco importa se é o quinto dia útil, se não é, se o seu salário atrasou, se não veio cliente. Ele não está preocupado com isso. Porque quem faz acontecer não é o nosso trabalho, não é aquilo que nós queremos fazer. É a mão dele agindo, é a mão dele trabalhando. Ele vai mandar gente de não sei de onde para te abençoar. Gente, quantas vezes eu e meu marido já vivemos milagres assim? E não é porque a gente vem aqui e prega que a gente não se preocupa não, tá? Muito pelo contrário, antes da gente passar a mensagem para vocês, a chilapada vem em nós. E quantas vezes eu e meu marido, a gente é aflito, preocupado. Não consegue nem dormir por causa de situações que está vivendo. Mas aos poucos eu tenho aprendido, vocês estão fazendo aquilo que cabe a vocês fazer. O que não cabe sou eu que faço, então eu quieto faço. Fica quietinho, que aquilo que você pode fazer, você vai fazer, e aquilo que você não pode fazer, você não vai fazer. A gente precisa aprender a fazer essa separação. O que você pode fazer, você está fazendo? Você está trabalhando da maneira que deve trabalhar? Tô. Você está economizando da maneira que deve economizar? Tô, porque também não adianta, tá, gente? Você querer trocar o seu carro e come pizza todo final de semana. Aí não dá. Tem que fazer a sua parte. Tanto de trabalhar, quanto também de economizar. A gente precisa agir também com sabedoria. Mas se você está fazendo aquilo que cabe a você fazer, não queira fazer também o que é para Deus fazer. A gente quer fazer a nossa parte e quer também tirar das mãos de Deus aquilo que só Ele vai fazer. Como isso? Não pode. Nós precisamos confiar no Senhor. Versículo então 31. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos de comer, ou que vamos de beber, ou que vamos de vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Ou seja, aquele que não crê, aquele que não confia, aquele que não sabe quem Deus é, deixa para o pagão viver assim. O crente vive confiando no Senhor. O crente vive acreditando que ainda que seja aos 45 do segundo, Deus ele vai prover. Amém? Mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam delas. Aí vem Jesus, ele fecha essa mensagem deixando uma missão para mim e para você. Versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.
Então Jesus, ele passa toda a lição e no final ele deixa um afazerzinho para nós. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Deus, ele sabe que você precisa comer, Deus, ele sabe que você precisa vestir, beber, ele sabe das necessidades que você precisa, ele sabe de absolutamente tudo. Mas quem vai proporcionar vai ser ele através do seu trabalho. E quando existir situações que não estão sob o seu controle, busque o reino de Deus e a sua justiça. E aquilo que ele sabe que você precisa vai ser acrescentado por ele. Mas veja bem, é aquilo que você precisa. Lembra do que eu falei no começo? Às vezes nós temos capricho. Separe aquilo que você precisa que Deus faça por você daquilo que é um capricho que você quer. Você sabe o que você está pedindo para Deus que é capricho. Você sabe aquilo que às vezes você está pedindo para o Senhor, mas você não está precisando daquilo. Separe, porque Deus, ele vai suprir as suas necessidades. E aí por fim ele diz, portanto, não se preocupem com o quê? Com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O versículo que eu mais amo. Basta a cada dia o seu mal. A gente está vivendo uma situação aqui, mas a gente já está pensando nas consequências que essa situação pode trazer. A gente vai puxando os problemas para as nossas vidas de forma antecipada. Quantas vezes a gente conversando com pessoas, as pessoas dizem para nós, poxa, eu estou pensando que se eu perder fulano, eu não sei o que vai ser da minha vida. Se eu perder o meu emprego, eu não sei o que vai ser da minha vida. Se eu perder a minha fonte de renda, eu não sei o que vai ser da minha vida. Se eu perder essa quantidade de clientes, eu não sei o que vai ser da minha vida. Ei, basta a cada dia o seu mal. Você acordou hoje, se você tiver um problema, você vai viver esse problema hoje. O de amanhã vai vir amanhã e Deus te dará condições de você viver aquele problema amanhã. Separe, viva o hoje. Infelizmente, pais estão deixando de ver os seus filhos crescerem, preocupados demasiadamente com as coisas que estão vivendo. Maridos e esposas estão perdendo dias incríveis ao lado do seu cônjuge, porque estão preocupados demais com as preocupações da vida. Acorda de manhã e a primeira coisa que fala é sobre conta que tem para pagar, sobre o aluguel que está assim, sobre aquilo que ainda precisa ser comprado, sem dar um bom dia para sua esposa. Não quer mais sentar na mesa e fazer uma refeição, por mais simples que seja, porque acha que se não tem aquilo que precisa, que quer que tenha na mesa, não vale fazer uma refeição em família. Nós estamos perdendo dias e momentos importantes da nossa vida, da nossa família, porque estamos vivendo demasiadamente preocupados. A gente começa segunda-feira esperando sexta. A gente começa o mês esperando já o 5º dia útil. A gente começa o ano esperando que o ano termine. Que vida é essa que nós estamos levando, igreja? Que vida frustrada, apática nós estamos vivendo? Porque estamos vivendo, trazendo o mal dos outros dias para dias que nós estamos atualmente. A semana nem começou e a gente já está preocupado com o que vai acontecer durante a semana. Vive hoje. Aproveita a sua casa, aproveita a sua família. Você não sabe quando vai ser o seu último abraço, certo? Você não sabe quando vai ser o seu último beijo, correto? Correto, igreja? Então você precisa aproveitar cada momento que você está com a sua família. Ah, mas eu estou vivendo essa situação aqui, realmente está me preocupando. Entrega nas mãos de Deus. É por isso que Jesus está dizendo para nós que basta cada dia o seu mal. Para que o dia de hoje você possa viver da maneira que você tem que viver. Aproveitando a sua família, aproveitando quem você ama. Os problemas serão resolvidos. Teve problemas na sua vida em que você achou que não seria resolvido, mas foi? Que você falou assim, meu Deus, isso aqui não tem jeito. Teve no final. Pois então, essa situação que você está vivendo agora não vai ser diferente. A mesma coisa que Jesus fez na outra situação, Jesus também vai fazer agora. Então, basta a cada dia o seu o quê, gente? O seu mal. Viva
a cada dia, vivendo aquilo que está acontecendo naquele dia. Busque o reino de Deus e a sua justiça. O crente vive para a glória de Deus e não para as suas preocupações. Você não vive para as suas preocupações, você vive para a glória de Deus. Você vive glorificando ao Senhor, independente das circunstâncias que você vive. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu quero orar por você.